Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 28 de outubro, estamos recebendo com muito prazer o secretário municipal de Meio Ambiente, Luciano Cassione, do DEM, Democratas, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de jornais, sites, com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: prepare já o seu bolso, IPTU subirá em Santos. Na Folha de São Paulo, Brasil faz cobrança à Venezuela por calote a empresas. No Estadão, apuração indica avanço da oposição na Argentina. O semanal Boc News, VLT, obras aceleradas. No Santa Portal, quadrilha simula ajudar deficiente físico para roubar motoristas. No G1 Santos e região, grupo faz arrastão, rouba mais de 20 jovens após balada. No portal da UOL, após barrar livro, Roberto Carlos diz ser favorável à biografia sem autorização. A revista Veja traz na capa: dilema dos Beagles, amor sem remédios. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje eu gostaria de primeiramente saudar a todos os servidores públicos que hoje comemoram o seu dia. E para todos aqueles que exercem essa atividade com dedicação, com afinco, com empenho, com respeito ao cidadão, os nossos cumprimentos e os nossos parabéns. Muitas vezes os funcionários públicos trabalham com salários baixos, em condições inadequadas, mas assim mesmo continuam trabalhando diariamente para atender bem a população, atender bem a comunidade, razão principal dessa importante atividade que é do servidor público. No programa de hoje nós vamos falar também sobre desenvolvimento sustentável, qualidade de vida, preservação ambiental, sobre meio ambiente de um modo geral, temas essenciais não apenas para nós, mas sobretudo para as futuras gerações. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo para hoje e o movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, o dia amanheceu com sol, mas há previsão de chuva para essa segunda-feira, de acordo com o clima-tempo. A temperatura varia entre 18 e 22 graus em Santos e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a, no máximo, 1,5 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 13 e 10 pela Anchieta e do 16 ao 14 na Imigrantes. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul seguem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou ainda por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal, youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e em seguida voltaremos para entrevistar o secretário municipal de Meio Ambiente, Luciano Cassione. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar.
Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 28 de outubro, e hoje estamos recebendo com muito prazer o secretário de Meio Ambiente de Santos, o advogado Luciano Cassione, do DEM, Democratas, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Uma empresa contratada pela Copersucar faz a retirada dos milhares de peixes que apareceram mortos no canal do Porto de Santos e praias do Guarujá. A principal hipótese é de que o incêndio que aconteceu nos terminais de açúcar da empresa recentemente tenha causado o problema. Pescadores da região reclamam do prejuízo e querem ajuda do governo federal. Os barcos estão parados e as redes fora do mar. A vida nessa colônia, com cerca de 2.000 pescadores, já não é a mesma há uma semana. De lá para cá, os peixes começaram a aparecer mortos na beira da praia, no dia seguinte ao incêndio que atingiu 6 terminais do Porto de Santos na sexta-feira da semana passada. Agora os pescadores aguardam um laudo da CETESB que vai indicar a causa da morte desses peixes. A hipótese mais provável é que o vazamento de açúcar na água possa ter causado o desastre ambiental. Essas imagens feitas pelos trabalhadores mostram o cenário dos últimos dias. Até tartarugas foram encontradas assim. A situação hoje, a maioria dos pescadores aqui da colônia Z3 já está se tornando precária. Algumas famílias que realmente só tiram o sustento daqui já estão passando necessidade. Daniel é pescador há 40 anos. Há dias não coloca a rede no mar. Não compensa nem a gasolina que o cara compra. Não adianta nem sair, tem que ficar parado mesmo. Esperar o que é que vai dar isso aí, né? Os trabalhadores enfrentam ainda um outro problema. O pouco pescado que capturam não conseguem vender. Comerciantes rejeitam os peixes com medo que estejam envenenados. Ninguém quer comprar o nosso peixe. Os peixeiros aqui em Vicente de Carvalho, que nos conhecem e costumam comprar nossos peixes, porque nós temos quantidade suficiente para ceder aos peixeiros, eles já estão se recusando, eles não querem mais pegar o nosso peixe. Uma limpeza dessa natureza há de durar de 3 a 5 meses para a purificação da água, onde o peixe consiga sobreviver. Agora, posteriormente, vamos reivindicar o repovoamento dessas espécies. A esperança para sobreviver é receber um auxílio do Ministério da Pesca. Então vai ter um seguro emergencial para aproximadamente 150, 250 pescadores que vivem diretamente dessa pesca daqui. O pescador merece esse tipo de auxílio, porque é disso que eles vivem, é disso que eles põem o pão na mesa dos seus familiares. Aí está a reportagem, como se viu, o drama aí vivido pelos pescadores em função da mortalidade de peixes. E a principal hipótese para esse acontecimento é o incêndio ocorrido recentemente nos armazéns da Copersucar. Pelo menos essa é a principal hipótese. Já há, secretário Luciano Cassione, algum estudo apontando para essa possibilidade? Procede essa informação? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Rodolfo. Bom dia aos telespectadores da TV Santa Cecília. Na verdade, tudo leva a crer que
a causa da mortandade desses peixes foi efetivamente o incêndio no terminal da Copersucar e todo o derramamento aí do material, tanto que foi queimado como usado para apagar o incêndio, no mar. A Secretaria de Meio Ambiente de Santos, conjuntamente com a CETESB e o IBAMA, estiveram mais de uma vez no local para analisar a situação e para poder apurar o que aconteceu efetivamente e dar o laudo para comprovar ou não, né, as causas aí da morte desses peixes. Tudo leva a crer que foi exatamente isso. Eles morrem, né, esses peixes, porque a quantidade de oxigênio na água é reduzida a uma quantidade muito baixa e eles acabam morrendo por asfixia, né? Então, teve esse colapso aí desse trecho do canal, né, do Porto de Santos, e a gente acredita mesmo que o problema é esse. E o que vai ser feito para remediar? Tem a situação da sanção, né, contra a empresa, porque ela tem a obrigação de... Será multada a empresa? Vai ser, muito provavelmente, a gente só está vendo até quem que vai multar, né? Porque se a CETESB multa, a prefeitura não pode multar pelo mesmo fato, ou ao IBAMA também. Quer dizer, a legislação diz que se um desses órgãos que fazem parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente multa por um determinado fato, o outro não pode multar pelo mesmo motivo. Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, a sanção. A segunda questão é a compensação pelo dano ambiental causado. Ou seja, a gente está vendo aí a situação dramática dos pescadores e eles têm que ser compensados e indenizados de alguma forma, né? Tanto pela empresa que causou o dano e, no caso agora, emergencialmente, o Ministério da Pesca pode antecipar aí o seguro-defeso por alguns meses para que eles possam, né, se sustentar enquanto não se restabelece aí a condição propícia para a pesca, né? Aliás, é o que se viu, exatamente, os pescadores reivindicam essa ajuda do Ministério da Pesca. Rodolfo Amaral, bom dia mais uma vez, muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Luciano, bom dia, Paula, bom dia ao telespectador. Chico, o que me surpreende nesse episódio, em especial, é constatar que ainda existem muitos pescadores que vivem da pesca artesanal no canal do Porto de Santos, que a gente sabe aí, por questões de décadas, é um canal que tem, onde assim, as suas águas seriamente comprometidas com metais pesados, com a atividade portuária em si. Eu acho absolutamente incompatível o exercício da pesca artesanal naquela localidade. Não vamos nos esquecer que recentemente, questão de um ano e pouco atrás, nós tivemos um processo de dragagem do Porto de Santos seríssimo, certo? Para aprofundamento do canal a 13,5 metros de profundidade. E naquela ocasião eu cheguei a ler alguns laudos do consórcio que fez essa dragagem. Se falava muito exatamente de dragagem aí de material contaminado, até a complexidade de onde descartar esse material. Então eu acho, e até sugiro aí ao secretário Luciano, que dentro, aproveitando o ensejo dessa grande discussão, a Secretaria do Meio Ambiente, através dos seus mecanismos associados à CETESB e à própria Companhia Docas do Estado de São Paulo, promovam exatamente um estudo de compatibilidade dessas questões, porque o Porto de Santos, a gente sabe, Chico, que tem problemas elementares até com o tratamento de esgotos, certo? A CODESP vem sendo cobrada também há décadas em relação a isso. Então, o que me surpreendeu nesse fato específico foi ter, certo, ainda o exercício dessa pesca artesanal dependendo daquelas imediações. Espero que esse assunto seja mais aprofundado, não deixem desamparados esses pescadores, evidentemente, mas que se busque uma outra alternativa, já que nós demos aí prioridade do ponto de vista do desenvolvimento à questão portuária. Muito bem. Secretário, como é que o senhor vê essa sugestão aí do Rodolfo de promover um estudo, enfim, a respeito dessa situação no Porto de Santos? Não, eu acho que isso é importante e até a gente precisa colocar um detalhe nessa situação do Porto de Santos. Como ele é antigo, todo mundo sabe o tempo que o Porto de Santos existe, né? E a importância do Porto de Santos. Hoje, os licenciamentos ambientais dos novos portos que estão sendo feitos no Brasil
estão sendo feitos com muito critério, com muito rigor e feitos pelo IBAMA, né, que é o órgão federal de meio ambiente. O Porto de Santos, como já é antigo, já está tanto quanto acomodado, né, e funcionando normalmente, não existe por parte do IBAMA a mesma, não digo determinação, mas a mesmo olhar que tem dado aos novos portos para que se impeça, né, o impacto ambiental por causa da atividade com o Porto de Santos. Então, hoje, os portos novos que estão sendo feitos vão ter licença ambiental. O Porto de Santos, por exemplo, com toda a sua história, não existe uma licença ambiental de operação, né? E isso é uma coisa que é importante, por quê? Para você fiscalizar, um dos instrumentos que te permite uma melhor fiscalização do porto é a própria licença. Por quê? Porque lá vai estar uma série de exigências por parte do órgão ambiental para que esse porto funcione regularmente, uma série, às vezes, também de compensações ambientais que já devem ser feitas por causa da atividade, e no caso do Porto de Santos não tem nada disso, né? Então, agora, recentemente, por causa da dragagem, foi feito um licenciamento específico para a dragagem, mas só isso não basta. A gente vê as próprias atividades que se desenvolvem no Porto de Santos, como no caso da Ponta da Praia, que não são mais compatíveis com o ambiente urbano, com pessoas morando, inclusive vizinhas, àquele tipo de atividade, que gera poluição por material particulado, problemas à saúde das pessoas, e a gente não tem instrumentos, né, hoje, principalmente na Prefeitura de Santos, por causa da legislação, para combater isso. Então, quem deveria combater, no caso CETESB e o IBAMA, fazem, né, em parte, mas não atende ainda o anseio da população. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que deixar claro. Às vezes, não está sendo mais compatível certas atividades que funcionam no porto com o ambiente urbano. Agora, secretário, nesse sentido, o senhor abordou aí a questão da Ponta da Praia, dessa incompatibilidade. A Prefeitura de Santos, por meio da Secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos, manifestou a intenção de impedir o funcionamento do terminal de grãos na Ponta da Praia. E, no entanto, o governo federal, a ANTAC, enfim, a Secretaria Especial de Portos, resistem a essa possibilidade. E, aliás, recentemente o deputado Beto Mansur esteve aqui no programa Jornal em Foque, aliás, na última sexta-feira, e ele dizia que talvez a solução para este problema fosse permitir que o contrato continuasse até 2017 e não fosse renovado a partir daí. Mas o contrato com essa empresa fosse permitido que ela cumprisse até 2017, o que manteria o problema até lá. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, a Prefeitura está realmente disposta, ela pode encerrar a atividade desse terminal? Na verdade, assim, a preocupação da Prefeitura é em relação ao tipo de atividade portuária que está sendo desenvolvido ali, não a atividade portuária em si, porque claro, existiriam outras atividades que poderiam ocupar aqueles terminais que seriam mais compatíveis com o ambiente urbano. Então a preocupação é essa. Por quê? Vem gerando essa poluição, está mais do que evidente que essa poluição causa problemas à saúde, principalmente dos moradores ali daquela região, principalmente problemas respiratórios, e esse passivo a Prefeitura não pode aceitar. Sobre a renovação desses contratos, não é que a Prefeitura pode, vamos dizer, atuar para impedir, mas a Prefeitura tem legitimidade para legislar sobre uso e ocupação do solo e determinar o que pode ser desenvolvido no seu território, com que tipo de atividade. E se estabelecer que não é mais possível que dentro daquele perímetro urbano se desenvolva esse tipo de atividade, eles vão ter que se adequar. Tá certo. O que seria essa questão, Rodolfo? Antes de você fazer a pergunta, deixa eu te perguntar isso. Primeiro que eu acho até simples de se resolver isso, e chegou mais do que, acho que já passou da hora de a Prefeitura de Santos ter um enfrentamento com o governo federal nessa questão portuária, porque a autoridade portuária se dá na água, né? A partir do momento em que tem o solo firme, cai exatamente dentro dessa questão aí da legitimidade de legislar sobre lei de uso e ocupação do solo. E é simples para a Prefeitura, é simplesmente proibir, por exemplo, o transporte de caminhões naquela localidade que carregue farelo ou coisas do gênero, porque aí o porto teria que fazer isso tudo por barcaça e eu não sei de onde, como é que isso viabilizaria. Então a Prefeitura tem sim que enfrentar essa situação,
prefeito está absolutamente correto nessa questão, isso já vem sendo discutido e eu acho que chegou a hora de dar um basta, porque a ANTAQ, eu já disse aqui em uma ocasião, virou um verdadeiro balcão de negócios. Tá? A gente tem que falar no português claro, porque, e o caso mais emblemático, que eu queria até perguntar para o secretário Luciano, foi a forma em que houve a aprovação do terminal da Embraport. A Embraport se legalizou em Santos como empresa operadora portuária, tirou o CNPJ dela, em 1998. Ela já estava legalizada e tentando ter aprovação para aquela área. A Prefeitura de Santos, até por interesses econômicos e de desenvolvimento, mexeu no plano diretor, permitiu que aquela região da área continental fosse uma área de expansão portuária, enfim, deu condições adequadas para que essa empresa e outras lá se instalassem na área continental. Ocorre que todas, se você for pegar também o IARIMA e toda a documentação que tramitou entre a Embraport e a ANTAQ, e elas estão disponíveis, essas informações na internet, eu as obtive e as li de lá, a Embraport não fez a compensação que estava compromissada a fazer para ocupar e invadir o estuário, isso sem o aspecto de entrar na área do porto organizado, etc, etc. Mas, em última instância, secretário, quem dá o alvará de funcionamento para a Embraport é a Prefeitura de Santos, cabe a ela, porque a área continental está ligada a Santos, à jurisdição de Santos. Eu pergunto, nessa discussão toda que se deu aí em relação à Embraport, a Prefeitura e a sua secretaria, em especial, cobraram a Embraport desta compensação, porque o IBAMA, embora seja um órgão federal, está simplesmente fechado com a ANTAQ e deu essa autorização passando por cima do próprio município. O município deu essa licença para a empresa operar, mesmo sabendo dessas irregularidades? Bom, Rodolfo, a te agradecer pela pergunta para esclarecer essa situação. Logo que eu cheguei, o prefeito foi eleito, a gente assumiu em 1º de janeiro, e eu fui me atualizar de tudo que estava acontecendo na secretaria. Um dos casos que eu peguei para ver em que pé estava, até porque já imaginava a quantidade de problemas que estava gerando, foi o da Embraport. Peguei o processo e me deparei com essa situação da compensação ambiental. Existia, desde 2008, um convênio assinado com a Prefeitura de Santos para que se fosse feita essa compensação ambiental de uma área no canal de Bertioga, para que a Embraport criasse ali uma unidade de conservação, né, isso respeitando todo o processo de licenciamento e o que estava como condicionante desse processo de licenciamento do IBAMA, e desde 2008 estava essa obrigação entre Prefeitura e Embraport, né, para que fosse criada essa unidade de conservação. Até hoje não foi criada, quer dizer, já 5 anos não foi. Então eu estranhei porque, se era uma condicionante importante, se em qualquer grande projeto que cause impacto ambiental é necessário que seja feita essa compensação, esse lapso de tempo para criar a unidade de conservação. O segundo problema em relação a isso é que constava que a área objeto de compensação seria uma área da União, né, a ser cedida pela SPU para a Embraport, que repassaria para a Prefeitura assumir a unidade de conservação. Ou seja, o Chico tem que cumprir uma compensação ambiental, ele pega uma área minha e dá para você cuidar. Quer dizer, na verdade, não é a Embraport que está fazendo nada, é União e Prefeitura. O que não é o que a legislação diz. Essa compensação cabe ao empreendedor, a quem está causando impacto, não a Prefeitura, nem mesmo a União. Então, diante disso, a gente chamou a Embraport, teve essa questão do alvará, falou, não vai sair alvará enquanto vocês não se posicionarem de que forma vocês vão cumprir isso aqui, porque isso aqui vocês não vão cumprir mais. Né? Dessa forma como está aqui, isso aqui, para mim, além de errado, é ilegal. Pega a lei de sistema de unidades de conservação, não é isso que está na lei. Então, ou vocês vão assumir um compromisso, e por escrito, pelo presidente da empresa, dizendo que vocês vão reavaliar a situação, encontrar uma nova área e fazer a compensação, não vai haver, a gente não vai poder emitir o alvará
Passamos isso para o prefeito, ele concordou plenamente que essa seria a condição, a Embraport assumiu o compromisso e o alvará foi concedido. Que não é condição para emitir o alvará, é essa questão da compensação. A lei não diz isso, mas foi uma forma de obrigar com que eles cumprissem o que a legislação ambiental diz em relação à compensação ambiental. E vão cumprir? Vão cumprir, porque daí... Se não caça esse alvará. Caça o alvará e até em termos da legislação ambiental, a gente pode interpretar isso como um crime ambiental. Secretário, eu peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Jornalismo. Redação regional. Olá, boa tarde. Caderno regional. Especialistas discutem prevenção e tratamento de uma doença silenciosa. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 28 de outubro, e hoje estamos recebendo com muito prazer o secretário de Meio Ambiente de Santos, o advogado Luciano Cassione, que preside o Partido Democratas em Santos, e o colega jornalista consultor econômico Rodolfo Amaral. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador. Paulo. A pergunta é do Alberto da Ponta da Praia. Ele fez a pergunta através do je@infocecom.com.br. É o e-mail aqui do programa onde você aí de casa também pode interagir com a gente. A pergunta é a seguinte: diminuição da faixa de areia da Ponta da Praia. A prefeitura pode tomar alguma providência sobre isso? Pode, e aí é outra questão que a gente está estudando. A análise para detectar as causas disso, né? A gente está fazendo um convênio entre o Instituto Oceanográfico da USP, a Secretaria de Meio Ambiente, a Fundação Parque Tecnológico e a Unimonte. Por enquanto são esses quatro, mas existe o interesse, por exemplo, da Santa Cecília, da Universidade de Santa Cecília também de participar desse convênio, desse estudo, para identificar não só a causa, mas o mais importante hoje não é só mais identificar a causa, é a solução para o problema. Sim. Que tipo de medida, ou que seja uma obra de engenharia ou alguma coisa parecida, para que se impeça esse processo que está cada vez mais rápido de erosão daquela região da Ponta da Praia, que daqui a pouco não vai ter mais Ponta da Praia, não vai ter mais Ponta da Praia o trecho entre o Canal 6 e a Ponta da Praia, não vai ter mais a avenida. Sim. Né? Porque se continuar nesse processo vai acabar... Secretário, em que medida a dragagem de aprofundamento do canal contribui para isso? Porque há técnicos, há especialistas que já disseram aqui, inclusive no Jornal em Foque, de que isso tem muito a ver com o processo de dragagem de aprofundamento para ampliação do calado no Porto Santos. Há 3 semanas atrás teve uma audiência pública na Câmara, né, promovida pelo presidente, o vereador Sadal Nakai, exatamente para tratar desse assunto. Então, foram várias pessoas para discutir, técnicos e mesmo o pessoal da CODESP para discutir essa ação. No caso da CODESP, eles dizem que não tem relação nenhuma. Sim.
o problema da dragagem com a erosão. Mas outros técnicos que não da CODESP dizem que sim, que tem. Por isso que na hora que eu falei nesse dia na audiência pública, eu falei, olha, qual a causa? É claro que a gente tem que finalmente identificar, mas agora não dá mais para ficar discutindo quem é a causa, se a culpa é dragagem, se é um processo natural, se é um processo de mudanças climáticas. A gente precisa ver o que fazer para que isso seja impedido, né? Mas existe essa discussão, mas o que está quase que claro entre a maioria dos técnicos que é a dragagem seja a principal responsável por esse processo de erosão. Pois é, por isso é que essa análise, esse estudo completo é muito importante para identificar exatamente a responsabilidade e até para cobrar providências, se for o caso. Rodolfo Amaral. Eu queria aproveitar o secretário para, dentro do ensejo Porto, fazer mais um tipo de cobrança e ver qual é a iniciativa que a Prefeitura está adotando nesse aspecto, que diz respeito, certo, ao descaso dos navios que ficam fundeados na Barra de Santos e literalmente lavam seus porões, tá, jogando todo o esgoto no mar. E eu acho que não tem um santista que vai andar na praia logo cedo, ou mesmo sábado e domingo, e não vejam aquelas ondas trazendo fezes constantemente. E o governo do estado ainda diz que o projeto é onda limpa. Enquanto não se atuar de forma decisiva em cima de uma fiscalização nesses navios que ficam fundeados, onda limpa vai ser história, porque isso todos os dias quem anda na praia verifica isso, e eu não vejo uma ação enérgica. Eu não sei nem se a prefeitura teria acesso a isso, mais CETESB, algum órgão, alguma coisa precisa ser feita porque é visível, tá? E eu pergunto para o secretário, que tipo de fiscalização pode ter prefeitura, não só de Santos, mas a de Guarujá também, porque eu conversava há dias com o secretário do meio ambiente do Guarujá e ele constatava isso também no Guarujá. Quer dizer, que tipo de fiscalização pode ser feita de forma efetiva e permanente para que não haja esse descaso com as praias tanto de Santos e lá... Uma fiscalização conjunta, quem sabe? Você citou o professor Érico, que é o secretário no Guarujá, ele já foi inclusive da CETESB, mais do que ele para falar, qualificado do que ele para falar sobre esse assunto, acho que não tem na região. Mas o problema é o seguinte, identificar efetivamente se também é só o problema dos navios, porque para essa fiscalização feita nos navios que, como você falou, a água, né, não é competência, não é da prefeitura, a gente precisa de uma ação conjunta, efetivamente, entre CETESB e IBAMA, né? Só que a dúvida não é só esse o problema, como você falou, vai na praia de manhã e você encontra uma situação difícil. E também não acho que seja problema do Onda Limpa, que eu acho que funciona. Só que a gente precisa, para que isso funcione efetivamente, a gente tem Santos, Guarujá e São Vicente. Do lado do Guarujá, a gente tem ali uma grande área que é favelizada, que não existe saneamento básico, aquilo vai para o canal do estuário. Do lado de São Vicente, a gente também tem uma área favelizada, que também tem um trecho de Santos, que essa água toda também vem para o estuário, para a Baía de Santos. E a gente também tem um problema dos nossos canais, que quando precisa abrir a comporta, principalmente no caso de chuva, tem a interferência, infelizmente, das águas pluviais, que vão, principalmente fezes de animais, quer dizer, as pessoas não fazem a devida limpeza quando o seu animal faz as fezes no passeio público, e isso acaba interferindo também e indo para a rede de água pluvial e para o mar. Além disso, ligações irregulares de esgoto, que também existe ainda, está sendo combatido tanto pela Sabesp como pela Prefeitura na identificação desses casos, para poder diminuir, né, a influência, a interferência, né, desse esgoto clandestino nos canais e, consequentemente, no mar de Santos. Mas, se você for ver, é mais de um problema que passa tanto pela Prefeitura de Santos, a obrigação de ajudar a resolver, mas também envolve São Vicente, envolve Guarujá, envolve a área federal, porque a gente tem o porto. Então, como o Chico falou, tem que depender de uma ação conjunta, mas no caso específico
principalmente em relação aos canais de Santos, que eu acho que é importante falar, passa também por um problema de educação da população em relação aos seus animais. Porque se você for verificar a quantidade de fezes de animais que é descartada para a rede pluvial e que vai para o mar, é muito grande e hoje é considerada pela própria Sabesp uma das maiores causas da poluição marinha em Santos. Secretário, essa questão é uma questão aparentemente prosaica, mas é uma questão do cotidiano, do dia a dia. E qualquer santista reconhece isso. É uma vergonha o que acontece, sobretudo nas calçadas dos canais. Não é possível que pessoas continuem passeando com seus animais sem ter o discernimento de recolher as fezes dos animais. Largam, aquilo é um horror. Então não é possível que as coisas continuem dessa forma. E aí nós temos que apelar à consciência, à educação das pessoas. Porque não é possível atribuir-se ao poder público uma limpeza permanente quando as pessoas poderiam muito bem colaborar, como aliás muitos santistas fazem. Muita gente faz, vai lá com seu saquinho plástico, recolhe direitinho, deixa na lixeira ou deixa no canto junto a uma árvore, seja como for, facilitando o trabalho dos serventes, dos garis, mas do jeito que a coisa continua, não é possível esse tipo de coisa, a falta de educação das pessoas em relação a isso, secretário. Quer dizer, não apenas em relação a essa, mas também a ligação clandestina e os canais se transformam em depósito de entulho, de sofá, seja o que for. Não é possível tamanha falta de educação. Nesse sentido, secretário, o que se pode fazer em termos de uma consciência, para ampliar essa consciência ambiental? Não, o que se faz normalmente é um processo de educação ambiental, de tentar convencer, né, a população da importância de que cada um fazendo sua parte, o meio ambiente é melhor para todo mundo. Mas viveríamos bem melhor, né? Tem gente que tem uma certa resistência em fazer certas coisas. Catar as fezes do animal é uma coisa que não dá tanto trabalho, né? De fazer o descarte correto disso não dá tanto trabalho. Mas aí você não sabe se é um problema de educação, de preguiça, mas que precisa ser resolvido. Porque isso interfere diretamente na condição da própria praia que a gente tem hoje. De balneabilidade, etc. É muito sério, é uma coisa realmente séria e que as pessoas devem refletir sobre isso. Rodolfo Amaral. Aliás, Chico, a estratégia de muitos munícipes tem sido passear com o cachorro, curiosamente, à noite. Certo? Porque assim fica mais fácil, né? De deixar e de não ter fiscalização. Passa meio escondido, né? Mas eu queria questionar o secretário, eu mesmo tenho sido objeto de várias críticas pela minha postura em relação a alguns exageros aí da legislação ambiental, principalmente na nossa região, em função não só da questão do gerenciamento costeiro, mas também já de inúmeras legislações ligadas à questão de Mata Atlântica. Então a gente sempre insiste que nós temos menos de 1% do território paulista, temos mais de 70% desse 1% preservados, o solo tem ficado cada vez mais caro e o munícipe reclama, hoje a Paula leu aí sobre o anúncio do aumento de IPTU para o ano que vem e vai ter muita gente reclamando mesmo. Mas eu pergunto, desde que eu estou na atividade jornalística, isso faz quase 30 anos, a gente sempre diz que a área continental é o futuro de Santos. Quando estive na prefeitura, tive conhecimento de dados da Secretaria do Planejamento que apontavam que nós tínhamos uma potencialidade de área utilizável na área continental de Santos, equivalente a 29 quilômetros quadrados, quase uma Santos Ilha. Mas tudo que nós tivemos até agora, ainda na área continental, foi a ocupação do Sítio das Neves, para a questão necessária, evidentemente, do aterro, agora na área portuária, mas nós ainda avançamos muito pouco do ponto de vista da ocupação plena econômica, com habitações, enfim. O que de fato hoje a Secretaria do Meio Ambiente dispõe, já que está se discutindo novamente a reforma do plano diretor para a ocupação da área continental? Qual é a perspectiva efetiva de ocupação daquela localidade para que a gente não fique dormindo e acordando no dia seguinte com uma torre do lado? Secretário, o senhor responde, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque.
Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 28 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário municipal de Meio Ambiente, o advogado Luciano Cassione, do DEM, Democratas, e o colega jornalista e consultor econômico, Rodolfo Amaral, que deixou no bloco anterior uma pergunta ao secretário a respeito da ocupação da área continental, que tem apenas uma pequena parte de seu território como utilizável para investimentos. E nesse sentido eu agregaria também, secretário, o seguinte: o que tem sido feito no sentido de se buscar o desenvolvimento sustentável, ou seja, conciliar crescimento econômico necessário ao país com também preservação ambiental, qualidade de vida? Bom, em relação à área continental, a dificuldade que a gente tem de, vamos dizer, expandir, principalmente atividades econômicas para aquela área, é que para que isso aconteça, você precisa levar infraestrutura. Sim. E todo local, quanto mais infraestrutura você leva, maior é o impacto que você vai acabar gerando ambiental, não pelo fato de alguma atividade em si que vai ser desenvolvida. Porque tudo que gira em torno, e aí a gente vê o Brasil, infelizmente tem vários exemplos assim, você acaba concentrando. Para a construção de estrada, um exemplo importante. Você leva a estrada, você acaba tendo um processo de favelização, aí que gera problema de saneamento, aí que gera um problema social, porque aí não tem escola, não tem hospital. Então você acaba tendo que urbanizar uma área que em tese é protegida. Então, no caso da área continental é um exemplo. Então, hoje, a gente poder fazer essa expansão lá tem que ser feito com muito cuidado para que não gere estes outros impactos. Porque uma coisa é levar a atividade econômica que não seja poluidora, que vai trazer investimento, que vai trazer empregos, só que isso é um ponto. O outro é o que é agregado a essa ação que pode gerar um impacto. Então, aquela área é muito grande, é difícil, inclusive, até o próprio controle, né, de ocupações naquela área. Então, a prefeitura tem que estar analisando de que forma isso pode ser feito, mas sem, né, que a gente tenha uma perda do ponto de vista ambiental, que ali não só pela legislação municipal, mas também como legislação estadual, é uma área em grande parte protegida, aliás, quase que por completo, fazendo parte do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, esse ponto acho que é fundamental de se ver. Ninguém é contra o desenvolvimento, mas de que forma isso vai ser levado, que é o essencial e é o que está sendo analisado. Tá certo. E o que se busca, né? Porque na verdade o que se busca é conciliar exatamente o desenvolvimento econômico com a qualidade de vida. Rodolfo Amaral. Eu só queria lembrar ao secretário que voltou a discussão aí, em função desse encontro dos prefeitos recente com o vice-presidente da República, essa discussão do PAC Mobilidade,
voltou à baila a discussão, inclusive nos jornais de hoje, se eu não me engano, traz matéria sobre isso, sobre uma possibilidade de duplicação da rodovia da Rio Santos, lá em Hipólito do Rego. E se isso acontecer, vai ser inevitável essa ocupação, porque, como o senhor disse, estrada efetivamente gera essa locomoção. Mas eu queria questionar o secretário por um outro aspecto. Há de se discutir aí nos próximos meses, com certeza, até por imposição de natureza legal, o futuro das relações da Sabesp com os municípios da Baixada Santista aí, no tocante à renovação de contratos. No nosso caso aqui da Baixada não é nem renovação de contrato, porque não existe esses contratos com a Sabesp, mas o município de São Paulo, quando fez isso com a Sabesp, em 2010, se eu não me engano, renovou com a Sabesp mediante duas condições básicas, ou seja, permitiu uma concessão por 30 anos, desde que a Sabesp assegurasse um investimento mínimo na capital da ordem de 13% das receitas do próprio município de São Paulo, arrecadados em prol da Sabesp, e mais 7% em prol de um fundo de meio ambiente. Ou seja, do que a Sabesp hoje arrecada no município de São Paulo por ano, é algo acima de 6 bilhões de reais ano, portanto, 20% hoje ficam no próprio município de São Paulo, algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões. No caso per capita, o município de Santos é o segundo maior arrecadador da Sabesp, só perde para o município de Barueri. Tem uma maior arrecadação per capita, que supera hoje a arrecadação da Sabesp em Santos mais de 200 milhões. Fizéssemos uma conta aqui, um contrato semelhante com o de São Paulo, pelo menos para o fundo de habitação, ou o fundo do meio ambiente, 7% em cima de 200 milhões, daria aí 14 bilhões de reais para uma secretaria que certamente depende muito de recursos em função da fragilidade orçamentária. Como é que esse assunto está sendo discutido no âmbito da Prefeitura e onde entra a Secretaria de Meio Ambiente na discussão aí sobre a renovação com a Sabesp? E tem um orçamento de 25 milhões para o ano que vem, né? Isso, em torno desse valor. Essa questão acho que é importante, Rodolfo, porque a Prefeitura vem fazendo, discutindo com a Sabesp. O prefeito Paulo Alexandre já teve uma série de reuniões com a presidente Dilma da Sabesp, né, que também é presidente Dilma, mas é da Sabesp, sobre esse assunto. Eu mesmo participei também de algumas reuniões para estabelecer exatamente, conforme foi feito em São Paulo, alguma coisa semelhante para Santos, para que seja feito esse contrato com a Sabesp, um contrato, convênio, enfim, o nome que se quiser dar, mas para estabelecer a relação efetiva entre do município de Santos e a Sabesp. Vou falar em relação à própria secretaria, as próprias reuniões que eu participei, para o Fundo de Meio Ambiente de Santos, o valor que a gente, dentro desses valores de arrecadação e tudo mais, giraria em torno de 10 milhões ano. Reforçaria o caixa, né? Reforçaria o caixa. Então, assim, está sendo feitas essas discussões. Provavelmente, a expectativa que a gente tem é que até o final do ano se finalize essa discussão e efetivamente a gente tenha já o contrato, mas falando especificamente da Secretaria de Meio Ambiente, teria esse valor mais ou menos, né, porque varia conforme percentual, mas não só isso, ficaria estabelecido, vamos dizer, então, seria um contrato grande e abaixo disso outros contratos ou convênios para que a gente especificasse algumas ações. Então, além do valor, algumas ações que a Sabesp teria que desenvolver em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente para melhoria da qualidade de saneamento e balneabilidade em Santos. Então, projeto de modernização para os canais, existiria uma participação da Sabesp, da Prefeitura. Sim. Então, uma série de medidas conjuntas que a gente pretende levar adiante e estão sendo discutidas e a gente espera finalizar até o fim do ano, mas
mais ou menos nesses termos que São Paulo conseguiu com a Sabesp. Muito bem, secretário. Dois temas, nós já estamos nos aproximando do final do programa, mas dois temas que se impõem, que preocupam muito os cidadãos. Poda de árvore e coleta seletiva. Poda de árvore é um problema na Secretaria do Meio Ambiente, porque a solicitação, as demandas são inúmeras, são dezenas, centenas de demandas, quase que diariamente, que chegam à Secretaria de Meio Ambiente, normalmente registradas pela Ouvidoria Pública. E também a questão da coleta seletiva, secretário. Essa coleta, quer dizer, esse serviço vai ser ampliado em Santos? Bom, em relação, primeiro, à poda de árvores, como você falou, é registrado na Ouvidoria Pública e você foi ouvidor. E vai a Secretaria foi um bom ouvidor. Obrigado. E sabe muito bem como é que, o quanto que chega de reclamações, e sabe também que o primeiro lugar em reclamações na Ouvidoria é o serviço, não é o serviço, é a questão da poda de árvore, porque o serviço está sendo bem feito, o problema é a quantidade, né? A demanda é muito grande. Se a gente pegar só a ilha e descontar da ilha os morros, a gente tem 36 mil árvores na cidade, né? Os contratos de poda de árvore, o próprio departamento de parques, às vezes faz poda, mas faz mais poda emergencial, porque o efetivo, o pessoal não comporta, né, um trabalho, vamos dizer, de maior volume. Então, o que a prefeitura faz? Ela contrata um serviço para que isso seja feito. Nos últimos anos, o contrato previa mais ou menos a poda de 12 mil árvores ano. No universo de 36 mil, a gente fazia 1/3 dessas árvores por ano. Só que o problema é que a árvore cresce. E vamos dizer, o crescimento normalmente vegetativo dessas plantas, de 1 a 2 anos, ela já atinge vamos dizer, o tamanho que ela estava quando ela estava dando problema. Então, você fazendo 1/3 por ano dessas áreas, quando você chegar no ano seguinte, você já tinha que começar a fazer de novo o que você fez no ano anterior. Então, isso gerou um déficit. Então, quando a gente assumiu esse ano, já estava em processo de renovação do contrato, porque além de ter que fazer uma nova licitação, desculpe, o contrato anterior tinha sido rompido no meio do ano, porque a empresa quebrou. Então, ficou só com um serviço por parte do Departamento de Parques e Áreas Verdes, então aumentou aí o déficit. Então, por causa disso, a gente fez uma licitação para aumentar esse número para 20 mil árvores ano, né? Então teve um acréscimo aí de 8 mil árvores, e para o ano que vem, a gente já está abrindo um novo processo. Esse contrato atual não vai ser renovado, até também não existe interesse por parte da empresa, e uma nova licitação, aí sim, para serviço de poda de 36 mil árvores. A gente vai ter um contrato para podar a cidade inteira. E aí, a Ouvidoria e a Secretaria de Meio Ambiente não vão mais poder dizer que não tem como atender tudo, porque é um contrato que vai ter que atender. Se bem que também quando chove tem problemas, tem a questão da agenda conjunta com a CPFL por conta da fiação elétrica, para não colocar em risco, ou seja, é um trabalho difícil e as pessoas precisam ter paciência em relação a isso. Mas a ideia é atender e está andando. Rapidamente, secretário, a coleta seletiva. Coleta seletiva. O volume coletado ano a ano vem aumentando, mês a mês. Hoje, o que a própria legislação federal, que é a Política Nacional do Resíduos Sólidos, prevê, e a gente entende que é muito importante, é a parceria com as cooperativas para que seja feito isso. E por quê? Porque gera renda, gera emprego, e aí, consequentemente, você dá dignidade a famílias hoje que não têm condição de arrumar um outro tipo de trabalho no mercado de trabalho. A prefeitura já tem duas cooperativas já para assinar o convênio para fazer esse serviço também, e ampliar dessa forma a quantidade de coleta por dia, porque hoje o serviço é feito uma vez por semana por bairro, e a ideia é aumentar isso, porque as pessoas acabam não guardando lixo em casa e... Tá certo. Secretário, e com esses esclarecimentos, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foco. Não deu para falar de política, não deu para falar sobre democratas, mas fica para uma próxima vez, já fica convidado para falarmos sobre política, isto para as eleições gerais do ano que vem. Muito obrigado, secretário, pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, mais uma vez, Paula Paparelli, a toda a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta, 8h05, em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.